paz do Senhor para todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus para você que está me ouvindo. Graças a Deus pelo benefício que o Senhor nos dá, pela sua graça. Você está no meu canal Porções Bíblicas e eu quero trazer uma palavra do Senhor para a nossa meditação, uma reflexão que está no livro de Atos, capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Eu vou ler apenas alguns versículos para a nossa meditação. Que Deus possa estar assim te abençoando poderosamente. Capítulo 4, versículo de número 35 a seguir. Vamos voltar um pouco. 34. Atos 4, 34 diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também uma mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Seja louvado. Amigos ouvintes da palavra de Deus, observamos aqui em uma rápida meditação a respeito dessas duas mortes. No nascedouro da igreja, a igreja primitiva, muitas pessoas aceitaram Jesus. Uns realmente aceitou Jesus, outros apenas fingiam que aceitou Jesus. Uns eram crentes verdadeiros, outros apenas andavam na sombra dos cristãos sinceros. E hoje não é diferente. O charlatanismo
tem tomado conta da igreja do Senhor e Deus está observando tudo. Pessoas que se dizem donos da igreja, pastores que enricaram por trás da Bíblia, enricaram por trás da religião, usam a Bíblia para os seus deleites, inculcando na cabeça dos incautos uma falsa fé, pregando a doutrina da prosperidade. Muitos têm demais e outros não têm nada. Salários abusivos, usam a igreja do Senhor, usam as ovelhas do Senhor como abuso para agariar poderes, para agariar contas gordas no banco. E no começo não foi assim. Aqui diz que não havia no meio daquele povo pessoas necessitadas, porque as pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam suas fazendas, suas casas, suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos para ajudar aquela comunidade. Mas observamos que com o crescimento da igreja as coisas mudaram. Hoje muitos andam de Ferrari enquanto outros não têm nenhuma bicicleta. Estão extorquindo as pessoas usando a fé. Não estou dizendo aqui que são todos, porque tem muitos que são sinceros diante de Deus, mas muitos são apenas charlatões. E observe que no versículo 35 de Atos, fala que repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E a Bíblia diz que na igreja primitiva não havia pessoas necessitadas, porque todos davam com alegria, com singeleza de coração. Isso quer dizer que eles não eram obrigados, os discípulos não pediam, não faziam uma lavagem cerebral, como hoje nós vemos aí. Mas por quê? Porque essa igreja aqui, ela era regida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava de olho ali, estava trabalhando ali, juntamente com Jesus. E os apóstolos levavam essa igreja, preparando essa igreja para morar nos céus. Então observe bem que um moço aqui chamado José, ele possuindo uma herdade, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, digamos assim que se fosse hoje, ele vendeu ali por 50 mil reais. Ele trouxe e disse, olha, Pedro, João, eu vendi a minha fazenda por 50 mil reais, está aqui todo o valor para que venha ajudar no crescimento dessa comunidade chamada igreja. Porque eles não eram obrigados a dar, mas o Espírito Santo compelia o coração dele para que ele pudesse fazer esta obra. Mas aparece no meio daquele povo convertido um certo homem chamado Ananias, e ele tinha uma mulher chamada Safira. E veja o que aconteceu. Diz que ele vendeu uma fazenda, uma propriedade, e reteve parte do dinheiro. Ou seja, era uma coisa dele, ele poderia dar se ele quisesse. Mas para querer aparecer no meio do povo de Deus, né? Porque tem aquelas pessoas que querem aparecer, quando vai colocar oferta, faz questão de levantar aquela quantia, ou então falar, olha, eu estou dando tanto, como se isso fosse impressionar Deus. Pode impressionar o homem, pode impressionar quem está à frente da obra, mas não impressiona a Deus. A viúva tinha apenas umas moedinhas. Jesus falou, ela deu tudo o que tinha,
Por quê? Porque os ricos deu mais do que ela, mas deu o que sobrou. E ela deu foi tudo que tinha, aquelas 2 moedinhas. Então observe que Ananias, digamos assim, que ele vendeu a fazenda por 100 mil reais. Aí ele combinou com a esposa dele e falou, olha, para nós ganhar moral diante dos apóstolos, nós vamos pegar e dizer que nós vendemos por 50 e tu vai concordar comigo. E ela concordou, certamente, com certeza ela concordou. E levou aquele montante, não estou dizendo que foi 100 mil, eu estou colocando uma conta assim redonda para ficar fácil, podemos entender. Quando ela chegou lá diante dos apóstolos, ele apresentou 50 mil, metade do que ele vendeu. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, porque ninguém consegue enganar um crente cheio do Espírito Santo, porque quem está ali agindo não é o crente, mas é o Espírito Santo na vida do crente, louvado seja Deus. Disse Pedro aqui no versículo 3 do capítulo 5 de Atos: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Porque, observe bem, que ele reteve aquela parte. Aí Pedro fala no versículo de número 4. Guardando não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. Ou seja, Pedro estava falando, olha, o dinheiro, a fazenda é tua, o dinheiro é teu. Você poderia chegar aqui e falar, olha, Pedro, eu vendi minha fazenda por 100 mil, mas eu só estou dando aqui a metade. Mas ele disse não, vendeu por 100 mil e o valor foi aquele, todos 100 mil. E o Espírito Santo revelou na hora que ele estava mentindo. Aí Pedro fala assim, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui tem uma grande verdade de que o Espírito Santo é Deus. Observe que no versículo anterior fala assim, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Versículo 3. No versículo 4, na parte final, diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte da triunidade santa. Pai, Filho e Espírito. E todos concordam. Quando um discorda, os dois discordam. Quando um concorda, os dois concordam. Não é 3 deuses, mas é um Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, de repente, Ananias ouviu essa palavra e não suportou, porque o seu coração foi descoberto e ele caiu e expirou, ou seja, morreu. Aí tinha uns jovens ali, pegou ele e levou e o sepultou. De repente, lá vem Safira, toda alegre, achando que a mentira do seu esposo não foi descoberta. E o que aconteceu? Pedro chegou e perguntou para ela assim, Safira, é verdade que você vendeu a fazenda por 100 mil? Pedro fala no versículo 8, disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Ou seja, como se Pedro perguntasse, Safira, Ananias chegou aqui e falou assim, olha, que ele vendeu uma fazenda por 100 mil, ele
por 50 mil, é verdade que ele vendeu por 50 mil? Ela disse, sim, é verdade. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha novamente para ela e diz, porque, o versículo 9, então Pedro lhe disse, por que entre vós vos consertaste, ou seja, houve um acordo entre vós para tentar o Espírito do Senhor? Está vendo ali, aquele jovem ali na porta, os pés daqueles que sepultou o teu marido, pois eles vão sepultar você também. E a Bíblia diz, e logo caiu aos seus pés morta. E os jovens foram lá e sepultou ela junto ao seu esposo. E uma coisa que me chama a atenção é que, eu já quero concluir, não adianta você mentir achando que Deus não vê. Observe que as pessoas enganam os dirigentes, os pastores, mesmo sendo fraudulentos. Muitos enganam, mesmo muitos sendo mentirosos, são enganados também, mas pode até enganar um servo fiel, se o Espírito Santo não revelar a ele na hora. Mas uma coisa eu lhe digo, a Deus ninguém engana. Porque esses dois tentaram ter glamour, que os holofotes virassem para eles, que eles viessem ter fama, que eles viessem ser bem quisto, bem visto, só que se deram mal. Por quê? Mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Jesus, que são os mesmos. E observe que o versículo 11 diz, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Imagine, meu querido ouvinte da palavra de Deus, se isso acontecesse hoje. Ia trazer problemas para a igreja, pessoas fossem punidas dessa forma, ia trazer problemas para a igreja, mas também ia trazer temor. E quem sabe teríamos pessoas mais fiéis a Deus, com mais temor a Deus, e não levaria a igreja, não levaria as coisas santas de Deus de qualquer jeito. Imagine se Deus punisse hoje como puniu no passado. Só que uma coisa é certa, Deus não mudou e a sua justiça permanece. Então veja que houve temor no meio daquela congregação e o povo agora passou a perceber que Deus realmente estava agindo no meio do seu povo. Que Deus nos guarde debaixo do seu amor. Que Deus nos proteja. Que não permitamos que Satanás venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração e da nossa boca, para que nós não viemos pecar contra o Criador. E que nós possamos pegar este exemplo de Ananias e Safira e aplicar o contrário, não tendo o mesmo destino que eles, mas mesmo que nós venhamos ter prejuízo, mas que nós possamos falar a verdade, porque só assim o Espírito Santo de Deus tem mais espaço para agir no nosso coração. Que nós possamos orar ao Senhor para que guarde a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração, para não pecar contra Deus, contra o próximo e contra a igreja do Senhor. Peguemos esse exemplo
para fazer o contrário, para ser verdadeiro e não mentirosos. E que nós possamos estar disposto, nosso coração possa estar aberto para o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.